Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Canivete Suíço. Esse que é um podcast que inspira e faz bem. Conversas para você se inspirar, se educar, buscar informação de verdade. E hoje, falando em informação, temos um convidado ilustre, ele que tem o coração metade paulista e metade tocantinense. Ele diz que falta 6 anos para ficar 100% tocantinense. Ele que é jornalista, mas acima de tudo é esposo, é pai e gosta sim de um rock. Ricardo Sotero. Gosto de rock. Tudo bem? Boa noite. Aliás, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está assistindo. Muito obrigado pelo convite. Confesso que eu tô nervoso, apesar de trabalhar com comunicação há muito tempo. Como é que pode? Eu dei entrevista na minha vida 3 vezes só. Uma pra Silene Borges, uma pro Stoff, pro Radu, que eles tinham um programa, e agora pra você. Oh. Na época da televisão, né, antes das redes sociais, Sim. né, dava na televisão. E agora, 3ª vez na minha vida dando entrevista, cara. Tô nervoso. Cara, tem que me controlar aqui. Olha, pra gente é uma alegria, é um prazer ter uma pessoa com o currículo que você tem, a experiência, né, que você tem. Pra gente é uma satisfação muito grande poder construir esse episódio que com certeza vai ajudar alguém, mesmo que seja uma frase que a gente discutir aqui, conversar aqui, vai ajudar alguém que está assistindo a gente. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Eu me ofereci também, né? Vamos ser sinceros, né? Eu fiquei feliz em saber que eu tava na sua lista. Ele estragou a surpresa. Mas eu me ofereci primeiro porque, né, quem não é visto não é lembrado. A gente trabalha com comunicação, a gente tem que aparecer de alguma forma. E eu sou ruim pra rede social. Eu já ajudei tanta gente a fazer rede social, só que quando é pra gente fazer a nossa própria rede social, é o famoso caso de Ferreiro, né, meu irmão? É verdade. Olha, interessante, Ricardo. Interessante e curioso, porque assim, já a gente discute muito esses pontos sobre redes sociais e atualmente eu tenho uma porrada de rede social que eu cuido, né? Lógico, de terceiros e as minhas. Você acha que eu cuido mais de quem? Mas, cara, é uma máxima. Eu não posso generalizar dizendo que todo social media ou todo profissional que trabalha com comunicação digital faz isso, mas quando a gente conversa com a galera, eles falam, cara, eu boto toda a minha energia, minha criatividade, minha pesquisa para promover meu cliente, para promover a empresa que eu trabalho, o profissional que eu trabalho, mas na hora de eu me vender, a gente trava. Os filtros que a gente não tem para vender o nosso cliente, a gente coloca na gente. Uma autocensura, vamos colocar assim. Às vezes é uma autocensura. É o medo, né? Você está fazendo um ótimo trabalho como social media. Eu não me considero social media, na realidade eu parei de mexer com rede social quando essa nomenclatura de social media e até a regularização da profissão, que é recente, né? Mas quando começou a proliferar no bom sentido da palavra, né? Muitos profissionais no mercado, eu já tinha decidido parar, porque eu percebi que precisava de uma dedicação muito grande e integral que eu não queria, porque a minha formação como jornalismo, eu queria trabalhar informação num outro formato, de um outro jeito. Então, até que a minha especialização é assessoria em imprensa e comunicação interna, né? A empresa se comunicando da porta para dentro. Legal, isso é se posicionar já de cara, né? Você reconhecer a sua área de trabalho, né? E de fato, você atuar como social media realmente requer uma dedicação. Não, demais. E esse negócio da trava que a gente, enquanto chega o ponto da gente se promover, eu fico pensando, eu acho que chega um ponto que a gente fica pensando que o que a gente faz para o nosso cliente é excelente, realmente a gente faz um ótimo trabalho, mas quando é pra gente, a gente fica pensando, poxa, eu poderia fazer algo. Depois eu faço, né? Depois eu faço. Realmente tem isso. E acaba que a gente cai nesse ciclo. Entra cliente, sai cliente e você vai ficando ali de canto. Eu digo isso por experiência, uma coisa que eu particularmente preciso melhorar, né? Todos nós. Na verdade, nós começamos a trabalhar com rede social quando tudo era mato. Literalmente, assim, só tinha o Facebook. O Instagram ele era uma rede social muito restrita a gatinhos, comida e viagem. E não se aceitava nenhum tipo de conteúdo comercial no Instagram. Ela era uma rede em que os usuários não aceitavam. Tanto é que o Instagram ele foi testando, inserindo, acho que o primeiro anúncio que o Instagram veiculou foi do Guaraná Antártica, salvo engano, fazendo um teste de reação junto com o público, porque o Instagram não era para ser uma rede comercial. Olha só, isso em 2012.
2013. E a gente trabalhava, a gente fez redes sociais de profissionais, clínicas. Eu me especializei muito em comunicação da área médica, né? Trabalhamos para muitas clínicas, muitos profissionais. E só que aí aí veio o TikTok na pandemia. O TikTok ele revolucionou um pouco o modelo de rede social, as trends, né? Viralizar as dublagens e tudo. Aí o Instagram pegou carona com Reels, né? Porque o Instagram era só foto, basicamente. Sim. Os videozinhos eram curtos, não eram o foco do Instagram. E aí foi quando a gente percebeu que precisava de uma dedicação e que nós estávamos muito na produção de conteúdo. A gente não focou muito no formato desse conteúdo. Sim. Então a gente acabou ficando, vamos ficar aqui na produção, vamos ser conteudistas, vamos atrás da informação, que é a nossa expertise. Quando eu falo, nossa, é minha Carita, meio da Carita, né? Que a gente entrou nisso juntos. Eu trabalho como assessor de imprensa antes de conhecer ela, mas quando nós nos conhecemos, nós casamos e nós entramos em sociedade na Singular, que é a nossa agência, ela existe desde 2010, são 16 anos, mas eu conheci a Carita em 2011, 2013 nós casamos, então basicamente a maior parte da vida da Singular somos eu e a Carita. A gente entendeu que nosso foco era a informação. O formato, a gente acabou um pouco ou terceirizando, ou a gente simplesmente decidiu, não vamos mexer mais com rede social. Existe uma galera mais jovem aí, com muito mais energia, muito mais mergulhada, porque você tem que estar dentro da rede social grande parte do seu dia para saber o que está acontecendo. E eu e a Carita, e você, e talvez a sua esposa, nós somos de uma geração de transição. Nós pegamos um analógico muito forte, nós pegamos uma vida sem celular, uma vida de telefone fixo, uma vida às vezes até sem telefone, uma vida em que eu ia pra rua com a idade do meu filho, 9 anos, eu tava na rua, lá no interior de São Paulo, subindo em árvore, entrando, fazendo o reduto dos heróis dentro de uma clareira num terreno baldio, escondido, às vezes brincando de polícia e ladrão com réplica de arma verdadeira. Um amigo meu tinha uma Glock de ferro, mas ela era de espoleta. Mas era uma arma real, não tinha aquela pontinha laranja que é obrigatório ter hoje. Tinha Glock, tinha Taurus, a gente andava, menininho de 9 anos, no meio da rua. Não era a armazinha do Rambo, né, que a gente tinha. Tinha do Rambo também, que era aquela espoletinha de cotinha, arma do Rambo, mas era de plástico. Ela não era, né, talvez no escuro até assustasse. Mas as armas que os meus colegas, meus amigos tinham, eram réplicas fiéis, numa época que podia. Entre aspas, né, não sei se podia. Mas, então a gente viveu essa fase, nós vivemos essa transição pro digital, e aí hoje, eu vou falar por mim. Se eu deixar, se a Carita me deixar, se meu menino me deixar, porque ele me vigia bastante também, eu sou cooptado pelas redes sociais. Eu passo horas. Porque esse negócio é um veneno. É um vício. Tá? É um vício. E é tudo proposital, sem teorias da conspiração. Tá? Isso aí são estudos altamente comprovados de como que as coisas são feitas. E só fazendo um parênteses. Inclusive estão sendo processados e estão prestes a perder um processo grande nos Estados Unidos. Né? Então, uma moça processou a Meta, porque ela entrou em depressão e ela culpa todo o sistema de publicações e tal. Eu acredito que eu vi essa... E eles estão, não vou dizer que estão próximos a perder, mas é um processo que, acho que a menina ganhou em primeira instância, salvo engano, e isso vai mudar completamente o jogo, né? As responsabilizações. Sim, e fazendo um parêntese no que você acabou de falar, só pra gente enfatizar, o Ricardo, a esposa da Carita, esteve aqui com a gente no nosso primeiro episódio, inaugurou nosso podcast, né? Foi uma conversa realmente sensacional, maravilhosa. E foi uma coisa que, na conversa que a gente teve, ela pontuou a questão, né, da nossa busca, da nossa válvula de escape com o celular, né? Que é realmente um fio muito fino, um fio muito delicado. O fato do vício. Como ela mesma falou, não tem outra palavra, né? É um vício. E você falou que a gente viu, né, viu a rede social onde tudo era mato, né? Então a gente viu crescer, a gente foi lá da época do Orkut, do Flogão, né? Eu não tive Flogão, mas eu escrevia para blog, eu tinha um blog, fazia texto. Então assim, realmente a gente viu muita coisa acontecer, muita coisa virar, e hoje um dos pontos que você atua, né, você de fato, né, se apresenta, você é um jornalista, correto? E digamos assim, você está ali nos bastidores, mas
criando conteúdo, né? Gerando um conteúdo de credibilidade, não somente para as pessoas que consomem de maneira geral, mas também voltado para o empresariado, correto? Sim. A base de tudo é a informação. Uhum. Num primeiro momento, as redes sociais elas foram mudando muito de estratégia ao longo do tempo. Então teve uma época, lá bem no comecinho, que o foco da rede social era você informar o seu seguidor sem pedir nada em troca. Eu usava muito esse argumento para vender o meu serviço para as empresas. Falei, olha, você está nas redes sociais, você precisa fazer uma venda indireta naquela época, tá? Hoje talvez até algumas coisas funcionem ainda dessa maneira, mas mudou bastante coisa. Mas naquela época a gente falava, olha, você vai informar o seu consumidor, você vai dar informações, dicas, recomendações, orientações, nada muito extenso, nada muito complexo, mas você dá e não pede nada em troca, mas você vai construir credibilidade. Na realidade, esse formato ele já está voltando, né? Quando você vai atrás dos especialistas em redes sociais, os especialistas sérios, tá? Aí a gente vai entrar numa esfera de discussão que eu até prefiro me isentar para não dar problema. Mas quando você vai conversar com os profissionais sérios de redes sociais, eles falam que o grande foco é você construir uma credibilidade com informação, né, com informação pautada em base científica, em base real, seja um fato comprovado. E o formato, o vídeo, a trend, ela pode ajudar como pode lhe atrapalhar, porque existe hoje um movimento daquele, pô, você é um profissional sério, você é um cara respeitado na sua área, pra que tu vai dançar nas redes sociais, meu irmão? Não é isso que vai te trazer credibilidade, vai te trazer curtida, vai te trazer like, só que já existe vários estudos mostrando que beleza, sua loja, sua clínica, você como profissional, você entra numa trend, você, hypou, pá, beleza. Você alcançou não sei quantas mil visualizações, quantas mil curtidas, o pessoal bateu palma, que legal, que bonito, mas você vendeu. E o que está se mostrando hoje é que não se vende. Com exceção, assim, de que se você vender um produto muito teen, né? Um produto muito geração Z, alguma coisa que, beleza, você pegou uma trend e o seu produto tem muito a ver com a trend, legal. Mas se você surfou a onda só para tentar ganhar... Só para tentar ser jovem? Só para jovem, beleza. Você vai ganhar muitas visualizações, mas a venda mesmo... não vai acontecer, muitas vezes. E é o que tá se mostrando. E às vezes você fica até mal com seus pares. Quando a gente fala na classe médica, por exemplo, né? Classes de saúde de maneira geral, né? Vai dentista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, vão para advocacia, vão para engenharia, profissionais liberais, né? Que não são empresas, são pessoas que estão nas redes sociais vendendo o seu serviço. Às vezes você vai querer entrar numa trend e você vai ficar mal com seus pares e são eles que te indicam. Só desculpa até te interromper, porque você falou que nós dois como profissionais da comunicação, a gente não faz a nossa rede social, mas graças a Deus, os clientes que nós temos vieram por indicação. Eu falo que todos os meus clientes vieram por indicação, porque eu sou um péssimo vendedor de mim mesmo. Eu não sei me vender, mas quando eu faço um trabalho, eu foco e faço bem feito. Aí o meu cliente, ele é o meu vendedor. Sim. E ele me vende, porque empresário tá pedindo orientação para empresário. E você conhece alguém que faz isso? Você conhece alguém que faz isso? Eu faço muito mestre de cerimônias, a Carita também. A Carita até se vende melhor como mestre de cerimônias. Eu não tenho nem foto minha. Se não tem alguém passando e tira uma foto minha por acaso, eu esqueço de pedir. Me faz um videozinho meu como mestre de cerimônias aqui para eu poder me vender. Eu esqueço, porque eu tô tão concentrado em fazer meu trabalho ali, que eu termino, o serviço acaba, eita, não tem nem como que postar agora. Entendeu? Mas graças a Deus, o pessoal... Tem horário para tal, me passa um orçamento, porque vão recomendando. A velha propaganda boca a boca, né? E que é um marketing que nunca vai deixar de existir. Exatamente. Mas é arriscado, né? Concordo comigo que é arriscado. A gente não pode ficar dependendo só da indicação. Sim. Mas tem funcionado até agora para mim. Há 18 anos tem funcionado para mim. Vai continuar funcionando? Não sei, não quero arriscar. Por isso que eu me ofereci para vir aqui, né? Porque eu quero também, né? Voltar a me posicionar. Eu tenho que fazer minha parte também, eu tenho que ir para as redes sociais e tal. Mas ainda assim eu vou com muita cautela. Eu não acredito muito nesse trend, não. Eu sou bem velho para essas coisas. Não, mas é engraçado e curioso. E super interessante. Né? Aqui pelo Canivete Suíço passou também a Tainá que é psicóloga e é uma social media jovem, e ela pontuou justamente na fala dela algo muito pé no chão,
Porque ela citou um exemplo onde ela, conversando com o pessoal da equipe que ela trabalha, e o chefe dela, o gerente dela, falou: olha, o material que você fez não teve esse engajamento, não teve esse tanto de curtida, mas converteu um bom número de vendas. E aí foi o que a gente discutiu, a gente conversou. O propósito. Você quer fazer uma trend só para socializar? Para não perder o hype do momento? Ok, beleza, tranquilo. Mas qual é o seu propósito? Você quer vender? E aí, agora, se você quer vender, quer converter vendas, se você quer trazer mais clientes para você, é um momento de você ter uma atenção mais refinada. Porque realmente não cabe você entrar numa trend só pelo momento e acabar se prejudicando. E não sei se é verdade, tá, pessoal? Não sei se é verdade. Mas teve uma rede de hotel, inclusive uma rede de hotel, vamos dizer assim, classe A, que entrou na trend do Ceará, né? E por conta disso, o conteúdo foi chegando nessa classe mais alta e, infelizmente, a rede de hotel foi perdendo credibilidade, perdeu hóspedes. Porque, assim, querendo ou não, tudo que você faz na rede social, por mais que sua intenção seja boa, ela vai ter um resultado positivo ou negativo. Não é que você fez mal feito, bem... Não, resultado. Então, é um ponto que você tem que ter bastante atenção, né? E aí, como você falou, a gente é das antigas com relação a isso, né? Então a gente tende a mais ficar com o pé atrás com muita coisa. Porque tem a tropa, que é os famosos haters antigamente, que ainda existem, né? Sim. Mas hoje tem pessoal que fala da tropa da lacração, cada um dá um nome que quer. Sim. Mas existe uma galera que ela tá ali esperando uma vírgula fora do lugar para tentar. E é isso que mais me entristece nas redes sociais, que mais me desmotiva. Porque eu não tenho lá a melhor das autoestimas. Profissionalmente, nos bastidores, eu me garanto. Mas na hora de ir a público falar, eu tenho uma trava, eu não sei por quê. Você não se garante? Garante, você me dá o serviço aqui que eu te entrego ele bom. Às vezes até melhor do que bom. Mas na hora de falar, eu sei que vai ter alguém que vai me contestar. Vai me contestar porque pensa diferente de mim, tá ok? Porque na comunicação não tem certo e errado. Não é engenharia que se você mudar o número o prédio cai, né? Na comunicação tem o que deu certo pra mim, o que deu certo pra ele. Então uma pessoa vai falar, não, faço diferente de você. E eu falei, tudo bem. O problema tá em a pessoa chegar e falar, faço diferente de você, você tá errado. Aí me mata, velho. Aí é a hora que eu tenho vontade de dar um tiro em mim mesmo. Eu tenho que me policiar com palavrão aqui. A carta falou, presta atenção, que se os palavrão vai saindo, eu tenho que me policiar. O que mais me mata na rede social, não sou especialista em rede social, você que é chato, que vai querer polemizar, não sou especialista em redes sociais, mas trabalhei com redes sociais desde o início, acompanho, trabalho num ambiente que tem colegas que estão discutindo isso o tempo todo, né? Então eu tô ali acompanhando, vendo. Acaba que você fica imerso, né? Eu tô imerso, não tô 100% imerso, porque não trabalho com isso, mas tô sendo, né, bombardeado com informações o tempo todo. E nas minhas redes sociais eu sigo, né? O portal do publicitário, Meio e Mensagem, eu sigo essas contas de publicidade que inevitavelmente falam de redes sociais. E o que me mata é isso. Voltando, a informação é a base de tudo, certo? A informação séria, a informação sólida, informação com uma base científica, uma base científica que eu diga aí, até isso é questionável, já, mas qual base científica, né? Qual periódico? Não, a base científica é aquela que ela é já amplamente comprovada, experimentada e tudo. A pessoa, ela tem uma necessidade completamente desnecessária de querer ser melhor que o outro. Num comentário, por exemplo, é o que a gente mais vê. Vou dar um exemplo. Esses dias uma publicação sobre... O que era, cara? Era um negócio completamente aleatório. Uma pesquisadora brasileira que foi na Antártida e descobriu um micróbio, uma bactéria que vive na boca de um negócio que sai uma água quente porque é um vulcão na Antártida. Um conteúdo completamente científico, assim, um estudo, duas brasileiras que foram lá e descobriram essa criatura. Top. Beleza, saiu na Folha de São Paulo, na UOL, não sei o que foi.
Aí você vê a publicação, 500 comentários. Eu falo, gente... Aí eu abro. E o mal do brasileiro é ir nos comentários, porque isso também já é trend, né? Olha, o erro é ir no comentário. A gente vai no comentário pra passar raiva. E eu sofro de vergonha alheia. Eu sofro de indignação com, não vou dizer burrice das pessoas, mas com a audácia. Sabe, eu vejo muita coisa que eu olho que eu poderia ir lá comentar, mas eu falo, cara, tá aí já, a informação tá aí, eu gostei ou não gostei? Ah, não gostei dessa informação. Tá bom, rola o feed. Porque às vezes a pessoa ela traz um ponto de vista interessante. Às vezes não, às vezes ela só tá ali pra aloprar. Sabe? E aí o nosso erro é tentar desaloprar o aloprador. Não, mas a gente entrou na dele. A gente comprou o que ele queria. Que a estratégia dele é aloprar para ser refutado pro comentário ficar lá em cima. Então aí entra a sabedoria de você deixar o doido sozinho. Desculpa, eu sei que isso é errado, é capacitismo isso, né? Mas não vamos tocar o tambor não, né? Às vezes, né? Deixa o cara lá na dele. E tem uma coisa, Ricardo, que isso não é um comportamento só da pessoa que não tem o mínimo de conhecimento, que quer simplesmente aparecer, comentar para aparecer, certo? Mas eu já observei, inclusive, teve portais aqui da nossa cidade, um portal na verdade, né? Teve um portal aqui da nossa cidade que cometeu uma falha na comunicação, porque tinha um vídeo de um acidente, né? Onde o condutor, o motociclista, ele avançou a preferencial e acabou batendo no carro. Só que no texto estava escrito que o carro bateu no motociclista. E o vídeo já estava mostrando claramente. O vídeo está muito claro. O vídeo está muito claro, né? E por ser próximo do pessoal do portal, eu falei, corrijam isso aí, porque o vídeo não tá dizendo o que o texto de você está dizendo. Então, e nos comentários a galera não perdoa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, existe também uma falha, eu digo assim, uma falha comportamental no que tange a de repente querer aparecer pela maneira como aquele portal, aquele empresário, aquela pessoa pública expõe uma ideia, um ponto de vista, mas que tem de fato algo que comprove a veracidade daquela informação, como por exemplo nesse caso o vídeo. O vídeo está muito claro que o motociclista invadiu a preferencial e bateu no carro, e não como estava dizendo o texto, que o carro bateu no motociclista. No fim das contas, um portal ou essas contas de Instagram que existem por aí, o máximo que eles podem fazer para se resguardar é narrar a cena. O problema é querer tirar as conclusões, porque somente a perícia técnica é capaz de dizer, beleza, o motociclista ou o carro invadiu a preferencial, ok, mas ali tem muita coisa que pode estar por trás que a gente não sabe. Eu sou um grande defensor da imprensa araguainense, inclusive tenho muito orgulho, porque eu comecei aqui em Araguaína na imprensa. Eu cheguei aqui em 2008 e no primeiro mês eu já coloquei meu currículo na TV Anguera. Para minha sorte, tinha acabado de sair um rapaz indo para Palmas, então tinha uma vaga. Então eu comecei trabalhando na TV Anguera, trabalhei 1 ano e meio lá. Fui demitido, não tenho vergonha de falar, porque realmente os Santos não bateram. E aí fui trabalhar na imprensa, não vou dizer B, né? Mas a Anguera é o keniano, ela corre sozinha, sim, né? E depois vem o pelotão atrás, que são as emissoras, né, mais locais. A Anguera era estadual, né? Então trabalhei muito tempo com o Flávio e com o Rodrigo, na época era Via Brasil TV, Record News. Eles me acolheram lá e foi lá que eu tive a oportunidade de apresentar. Eu apresentava o bloco regional da TV Anguera aqui, mas era 5 minutos. Era um trem, parecia que você estava na década de 80, assim, a imagem, as câmeras, os trem esquisito. Enfim, e aí eu tive a oportunidade de apresentar programa no final da tarde, aquele bem estilo da Atena, e eu agradeço todos os dias que não tinha WhatsApp nem redes sociais naquela época, porque eu tinha 20 e tantos anos. Eu não era maduro o suficiente, eu falei muita merda na televisão. Muita merda. E graças a Deus que não tinha rede social, porque eu já estaria altamente cancelado. Talvez eu tivesse até já voltado para São Paulo para não apanhar, né? Mas eu não falei merda, não fiz merda. Merda tá no dicionário, tá, gente? Palavrão. Não, tá no dicionário. Se tá no dicionário, a palavra pode ser dita. Não pela maldade, para querer me aparecer ou para querer construir um personagem. Era inexperiência mesmo. Era querer se aparecer demais, né? Sem entender o que estava acontecendo.
E eu sempre defendi a imprensa de Araguaína, porque durante muitos anos, e eu me arrisco a dizer até hoje, a imprensa de Araguaína sempre foi superior a Palmas. Digo para você em números, e até na força, a imprensa guerrida, de ir atrás, de bater. Porque eu tive essa experiência como profissional da imprensa, fazer imprensa de rua mesmo, de comunidade, de correr atrás de carro de polícia, de ficar de plantão na frente da CPPA até altas horas da madrugada, esperando os problemas chegar lá, e de ir mostrar buraco e entrar dentro de cratera, igual o repórter polícia que tem lá em Imperatriz. Já fiz muito repórter polícia aqui ainda antes, né? Entrar dentro da cratera, lá no Nova Araguaína, onde eu tô, aqui dentro, não sei o quê. Era algo assim bem povão, sim, né? Fazia e dava muito certo, era muito legal. Então, pra mim, a imprensa de Araguaína sempre foi muito superior à de Palmas, mas é uma opinião minha, tá? É porque eu sou bairrista. Eu sou Araguaína, time Araguaína pro resto da minha vida, certo? Aqui eu fiquei, não passei nem por Palmas pra chegar aqui, porque eu vim pela BR, né? Vim de ônibus pela BR, não entrei nem em Palmas, já vim direto pra cá, aqui eu fiquei. Eu falei, falta 6 anos pra eu ser... Porque realmente, né? Porque você é paulista, né? Sou paulista. Nascido no interior de São Paulo. Nasci na capital, mas fui criado em Olímpia, no interior de São Paulo. Certo. É por isso que eu falei pra ele que ele tem 6 anos, né? Pra tornar 100% tocantins. Eu cheguei aqui com 24, prestes de 2008, então eu cheguei em março, em abril eu fiz 24. Então eu tenho 42, falta 6 anos, 48 para igualar, com 49 eu já supero. E aí, naquela época, já não era fácil fazer imprensa, porque as pessoas ligavam, mandavam SMS, e era até engraçado, porque as pessoas falavam assim, hey, rapaz, acabaram de dar um tiro no cabo bem aqui, corre! Eu falei, você ligou pro SAMU? Não, moço, senão os caras vai buscar o corpo. Vamos que o rabecão tá chegando. Então os caras queriam que a imprensa fosse antes. Falavam, pelo amor de Deus, cidadão, ligue pro SAMU, ligue pra polícia, ligue pra... Eu não vou chegar aí com o cara estribuchando, não é esse o objetivo, mas cheguei. Muitas vezes chegava, porque o pessoal ligava pra gente antes de ligar pra polícia. Né? Porque queria que na segunda-feira o corpo, eu passo o corpo, falei imagens, eu quero imagens do corpo. As pessoas queriam isso. E hoje é muito difícil fazer imprensa hoje. Eu considero, os colegas que estão na imprensa hoje, o desafio é muito grande, porque tá muito difícil de você entender o que tá acontecendo. É muita narrativa diferente que chega para você. Às vezes a imagem parece muito clara, mas às vezes o antes daquela imagem, não que justifique, mas ajuda a mudar o contexto daquilo. Sim. E não tá fácil. É muito difícil fazer imprensa hoje, porque além de você ter a galera te vigiando, porque na minha época não tinha ninguém para contestar as reportagens que iam pro ar. Não tinha. A reportagem ia pro ar, no máximo quem ia contestar era o Ministério Público, que entrava, acionaram você aí. A mulher tá falando que o que você falou não condiz com a verdade. Entendeu? Aí eu ia ter que responder em juízo, mas publicamente, ninguém contestava as reportagens hoje, não. Hoje isso é bom. Isso é muito bom do ponto de vista de você também não acreditar em tudo que a imprensa está colocando. Tanto pela imprensa enviesada, aquela imprensa que vai tentar te vender uma realidade que não existe, ou a imprensa que está querendo fazer as coisas na rapidez para ser o famoso fundo ao furo, né? Sem trocadilho, sem segunda intenção, mas que ainda existe isso. Quem vai publicar primeiro, né? Para pegar os likes e tudo. Né? E é perigosíssimo, então o público ajuda a fazer a imprensa pensar, será que vale a pena mesmo eu publicar isso agora sem muita informação, sendo que eu posso cometer uma besteira, né? Posso incorrer numa inverdade aqui, e aí por isso que eu sou muito solidário, sou um grande defensor da imprensa araguainense, apesar de estar hoje na condição de assessor, mas eu sou um assessor que me proponho a ser parceiro da imprensa. É claro que vai ter conflito. Vai ter hora que a imprensa vai estar questionando o meu cliente e eu vou estar ali não defendendo o meu cliente porque eu não sou advogado, mas eu sou porta-voz. Sim. Então, meu cliente vai estar passando as informações e eu vou estar ali abastecendo. E às vezes, mas isso aqui não procede. Mas essa é a informação oficial. Mas tudo bem. Pronto, você construa sua narrativa com base nas informações que você tem. Aqui está a informação oficial para ajudar a somar no seu material aqui e beleza. Esse é o papel do assessor de comunicação. Mas na maioria das vezes é uma troca. A imprensa está ali para, aqui, acolá. A imprensa está ali para dar visibilidade, porque eu também assessoro a minha agência, né? Tem clientes na área privada, então a imprensa ela é parceira para dar essa visibilidade para o meu cliente também, porque às vezes o assunto é legal. Os colegas da imprensa falaram, gostei do assunto, vou publicar aqui.
Legal, isso engrandece Araguaína, pô, bacana. E ajuda a sociedade, né, como um todo, né? E ao mesmo tempo a gente está sendo cobrado. Então eu falo como profissional da imprensa que já foi, profissional da comunicação e que basicamente fiz toda a minha carreira aqui em Araguaína, porque eu vim de São Paulo cru, vim só com a faculdade. Meu primeiro emprego foi aqui na TV Anguera e depois fui construindo. E uma coisa, só voltando um pouquinho na tua fala, Ricardo, quando você falou em alguns profissionais, chegar ao ponto de até de passar por cima de certas, vamos dizer assim, certos princípios para levar a informação em primeiro lugar, sem filtrar, sem de fato entender o que aconteceu. Isso me lembra, inclusive, um filme que a gente assistiu há um tempo atrás, não sei se você conhece ou a galera conhece, chamado Abutre, né? O nome do filme é Abutre. Você conhece esse filme? Não, acho que eu não assisti, não. Esse filme, ele retrata justamente um comportamento nesse sentido, né? Onde o personagem principal, ele começa querendo, o desejo dele é entrar no meio da televisão para filmar, entregar reportagens. Só que chega um ponto, spoiler, mas chega um ponto dele criar uma situação onde o próprio colega dele é morto, vamos dizer assim, por ele, onde ele filma o colega morrendo para entregar essa reportagem, essa matéria para a televisão. No intuito de sempre ser o cinegrafista, o repórter que entrega a matéria, né, sempre exclusiva. O foco dele é isso, é exclusividade. Mas assim, ele passa por cima de qualquer coisa, de qualquer princípio, justamente para ter, né, esse título de repórter exclusivo, né? E infelizmente acontece na nossa realidade aqui, né? Eu deixo muito claro que eu tenho hoje uma preocupação muito grande com a informação, que a informação é a base do meu trabalho. Tudo que eu faço hoje a informação é a base de tudo e eu sempre me pauto por uma informação com credibilidade, uma informação séria, que ela tenha um lastro, né? Um lastro científico, um lastro já altamente reconhecido. Eu gosto muito de embasar os meus materiais com dados de fontes com credibilidade. Não é um dado da Unisquina, né? É um dado de uma grande universidade ou um instituto, uma entidade, algo, né? Uma entidade representativa. Porque tudo que eu vou afirmar, eu não posso afirmar a fonte, vozes da minha cabeça, que é o que a gente vê hoje direto, né? Eu tenho que afirmar, essa é a minha preocupação. Eu sempre tive essa vontade de dar a minha opinião, mas eu sei que é muito melindroso, principalmente nessa área de comunicação, porque parece que a gente está ofendendo o colega da rede social, o colega do portal, e não é ofensa, é apenas a minha visão como profissional, certo? Que não me considero nem melhor nem pior, muito pelo contrário, às vezes eu me considero até pior, eu me coloco numa escala abaixo, mas é uma questão de autoestima mesmo, é uma questão de falar assim, olha, é triste ver que você está caminhando, que você está me fazendo esse questionamento baseado em nada, mas se você me viesse com, eu tenho isso daqui, e tô te questionando, você fala, rapaz, eu tô chateado comigo mesmo, porque o seu questionamento é bom, e eu vou ter que me virar nos 30 pro meu cliente aqui, seja ele quem for, para te responder, porque o seu questionamento é bom. E assim, ao mesmo tempo que a gente fica assustado, porque eu falei, ferrou, né? Mas eu falo, mas que bom, cara. Que bom que esse profissional, ele me trouxe um trem sólido aqui, que é um negócio, né? É isso. No fim das contas, a gente quer responsabilidade no trato da informação. E Ricardo, assim, você falou que se formou em São Paulo. Sim. Seu primeiro trabalho, né, de fato, como jornalista foi aqui em Araguaína. Foi aqui. Mas assim, uma questão, uma curiosidade. Questão comportamental, vamos dizer assim, das pessoas, do cenário, né? São Paulo, Araguaína, no caso, onde você vive. Quando você estava se formando, quando você ainda estava na faculdade, as pessoas, eu digo, pessoas comuns do dia a dia, o comportamento lá do paulista, ele é um comportamento diferente aqui do araguainense, tocantinense, no que tange a buscar informação, a se preocupar com a qualidade da informação e se preocupar em transmitir essa informação de maneira íntegra, com qualidade.
Tem essa diferença de comportamento? Cara, eu acho que não. A minha base de comparação ela é um pouco precária porque eu não tenho experiência profissional em São Paulo. Eu tenho só a minha vida pessoal, né? Meu crescimento, minha adolescência, minha juventude. Tenho a minha faculdade, mas toda a minha base profissional aqui, tudo que eu conheço de mercado, eu construí aqui em Araguaína. Então, mas temos o grupo da faculdade que existe aí há 20 anos, né? Que a gente se conversa e tal. Então eu tô em contato, conversando com o pessoal. Eu percebo... E o meu grupo de faculdade é um grupo só de jornalistas. Então, também não é uma base muito confiável, porque é tudo a galera ali crítica, jornalista, cada um trabalhando numa área. Eu tenho colegas meus que trabalham no programa Roda Viva, tem amigo meu de faculdade que tá na TV Jovem Pan, tem amigo meu de faculdade que tá no UOL, tem amigo meu de faculdade que ele é head de comunicação da TAM. O cara foi eleito, é um dos melhores profissionais do ano. Tem colegas de faculdade meu que fizeram doutorados com 30 anos, então é bem misto, tem uma galera ali bem diversificada. Então, mas assim, o que eu conheço hoje de imprensa é aqui de Araguaína. Certo. E tanto que eu defendo a imprensa de Araguaína, porque eu gostei muito do que eu vi. Nós nos encontrávamos nas pautas, e principalmente nos plantões policiais, esperando a bagaceira chegar, né? Ou correndo atrás de polícia, chegava lá na cena do crime ali, aí, como é que você tá? Chegava a parecer desumano, mas a gente via a pessoa ali, tava ali, né? O falecimento ali, conversando com a galera, porque infelizmente acaba que normaliza, né? Normaliza, todo final de semana era 3, 4 mortos, cada um de um jeito diferente. Então, infelizmente, não é o correto normalizar, mas naquela época fazia parte do nosso dia a dia. Então a gente conversava muito, a gente trocava muita experiência, a gente percebia que a galera, né, tava ali, cada um fazendo a reportagem a seu modo, um com mais informação, um com menos informação. Às vezes um contribuía com o outro, isso era fenomenal. O que você tem de informação aí, cara? Porque chegou uma informação até mim aqui, não tá batendo muito, então a gente, então eu tenho isso. Então faz mais sentido isso aqui. De onde você pegou essa informação? Eu peguei com o policial, peguei com o corpo de bombeiro, peguei com o cara do SAMU, entendeu? Então a gente ia trocando informação e aí cada um ia com a sua abordagem. Tem quem ia com uma abordagem um pouco mais... agressiva, sensacionalista e tal. Eu já ia com uma abordagem mais, que a minha escola de jornalismo era meio Rede Globo, né? Padrão Globo, então eu já ia com uma coisa mais fria, né? Um pouco, uma narrativa bem mais distante, cada um com o seu formato, cada um para conquistar o seu público. Mas assim, agora, quando a gente vai para as redes sociais, eu particularmente considero tudo nivelado. Eu acho que não tem mais essa questão de no sul, no sudeste, a galera nas redes sociais se comporta diferente que no norte e nordeste. Quando é a bagaceira, você vai ter gente, assim, gente mal intencionada no Brasil inteiro. De todo nível, né? Assim, a pessoa que tá ali para desinformar, a pessoa que tá ali, sabe, para querer politizar tudo desnecessariamente, às vezes, né? Às vezes a publicação não tem nada não tem nada a ver com política, a publicação. O cara vai lá, mete um Lula e um Bolsonaro de graça, assim, sabe? Só pra... E às vezes você vai... Às vezes você vai... Eu tenho o hábito também de entrar no perfil da pessoa pra saber, às vezes o cara é pretenso político, ele quer fazer o nome dele ali, Sim. né? Às vezes não, o cara é um trabalhador, um autônomo qualquer, mas o cara, ele quer polemizar por alguma razão que só faz sentido na cabeça dele. Ele quer chegar com os 2 pés no peito ali de graça. E é isso que para mim, assim, que desanima. Desanima. Às vezes tem muito essa piada nas redes sociais, né? Quando você entra no comentário é pra você perder a fé na humanidade. E às vezes quando você acha um comentário mais equilibrado, recuperei minha fé na humanidade, mas o cara é 1 em 1 milhão. Porque a grande maioria tá ali para ofender, para querer ser mais do que o outro. É uma disputa. Eu não sei o que você ganha com essa disputa. O cara tá no Amapá, o outro tá no Rio Grande do Sul. Eles estão brigando um com o outro nos comentários. Um chamando o outro de índio porque mora no Amapá, o outro mandou de nazista porque é do Sul, porque não faz nem sentido, mas os caras inventam essas nomenclaturas, essas taxações, esses estereótipos desnecessários. E os caras disputando quem é que sabe mais, na verdade ninguém sabe de nada. E o cara ganha o quê? No fim das contas. Ganha uma úlcera gástrica, uma gastrite nervosa, porque eu teve uma vez que eu tive que desabilitar meu Instagram. Eu fiquei 2 meses. Quando desabilitava só pelo computador, lembra? Não dava pra você sumir. Você não excluía a sua conta, você só desaparecia, mas não tinha como fazer pelo celular. Tinha que logar no computador, que o desktop te dava um recurso de sumir
ninguém te achava mais, mas sua conta não desaparecia, você podia reativar ela. E a galera nova não sabe do que é isso. Não, o Instagram. Eu acesso o Instagram no desktop até hoje. Moço, se eu tiver com o celular bem aqui, ninguém me ligou não, né? Se eu tiver com o celular bem aqui, e aí, ei, precisa fazer um release de urgência. Eu falei, não, eu vou abrir meu computador, não dou conta de fazer no celular, não. Eu começo a ficar com raiva porque você começa a digitar e eu tenho uma teoria. Eu acho que eu sei qual é. A teoria de que por mais que você digite certo o teclado desse celular, ele erra de propósito pra tu ficar com ódio, né? Que é pra tu desaprender, porque o celular, o objetivo dele é te emborrecer. Eu sou adepto dessa teoria, que o objetivo do celular das redes sociais é te emborrecer, porque muita gente ganha muita coisa com uma população cada vez mais burra e alienada. Quanto mais burro você for, mais alienado, mais preguiçoso você for pra buscar informação, tem alguém ganhando com isso. Então, assim, eu tenho comprovação científica? Não, falei muito sobre comprovação científica até agora, mas eu não tenho. Mas é uma das teorias da conspiração, às vezes, né, que eu gosto. Não, assim. Ricardo, mas isso aí, realmente, lógico, a tecnologia, ela está, né, presente justamente para nos auxiliar, nos ajudar. Mas existe uma questão nesse ponto que você falou, que quando você está digitando e acaba que você digita uma palavra errada ou outra e passa de... Eu tenho certeza que eu digitei certo. E aí mas o teclado vai lá e corrige. E realmente não corrige, ele faz o CA. Pô, eu tô clicando em cima do B, por que tá saindo L? Porque eu tô clicando no B, mas tá saindo L. Não faz sentido isso, cara. E meu dedo nem é grosso, meu dedo é fino. Mas tem uma coisa interessante, porque assim, por exemplo, se falando em tecnologia, software, por exemplo, o Corel, que é um programa de edição, vetorização, criação de imagem, de vetores, tem algumas palavras que ele não reconhece como correta. Sim. Você bota casa escrito, perfeitamente casa, ele taxa lá como tivesse errado. Uai, você vai pesquisar, será que eu tô digitando errado, casa? Você questiona seu próprio conhecimento, velho. Exatamente. Sua própria alfabetização. Exatamente. Então, assim, acontece muito isso, né? Mas também tem um ponto que realmente, quando eu digo a gente na totalidade, tá? A sociedade, nós seres humanos, nós indivíduos, quando nós nos deixamos levar por essa falta de informação, por esse emburrecimento, realmente a gente se torna alvo, e não digo somente de pessoas ruins que se aproveitam, né, para fazer sua cabeça a qualquer custo, a qualquer modo, mas de muitas outras coisas, que quando você vê uma desinformação, uma informação feita de qualquer jeito, você acaba acreditando, você acaba comprando aquela ideia, e isso pode ter consequências gravíssimas para você. Preguiça de ir atrás da informação. Preguiça de ir atrás. E ela tá aqui, na sua mão. E tem um detalhe. 5 minutos para você achar a informação correta, mas muita gente não vai. E isso tem um detalhe, a gente levando para uma outra esfera, que é a esfera do empresariado, que é um trabalho que tu realiza, né, juntamente ali com o empresário, com as empresas, que é o posicionamento dele com relação ao público, à audiência dele, né? Que o papel é esse, né, de levar a melhor imagem que ele tem, lógico, com credibilidade, com informação verdadeira, né? Mas tem pontos em que, eu digo isso por experiência também, que tem empresariados que não dão devido valor a isso. E aí acabam perdendo sua audiência, perdendo seu público, porque acha que levar informação, a imagem dele através da informação, pode ser feito de qualquer jeito. Eu vou falar o óbvio, porque eu não vou reinventar a roda. A rede social, a tecnologia em si, mas a rede social, o espaço da rede social, ruim com ela, pior sem ela. Certo? Exato. É ruim porque se você não souber usar ela com sabedoria, saber ter o mínimo de senso crítico e não aceitar tudo que a rede social te dá, né? Você vai entrar numa esfera de desinformação, que aí entra até na dissonância cognitiva, que é um termo que está muito em voga na psicologia, de você acreditar numa coisa e por mais que a pessoa te prove o contrário com dados, você não quer acreditar naquilo e pronto. A rede social, graças a Deus que nós temos ela, porque nós temos um espaço, uma plataforma para que muita coisa seja trazida à tona. Sim. Que antes a gente pensava, cara, e pensar que isso que nós estamos vendo hoje, principalmente em termos de problemas, corrupções, sempre existiu.
Sempre. Mas só agora a gente está conseguindo ter uma dimensão do que é, porque as redes sociais, os veículos digitais, estão trazendo isso, porque antes você tinha que esperar trazer no impresso ou na televisão. E ainda assim vinha com muitos filtros, né? Com muitas escolhas. A imprensa decidia o que você ia ficar sabendo. Quais eram as informações que você ia ficar sabendo? A imprensa escolhia. Hoje, a imprensa ou ela fala ou ela fica para trás, porque o assunto está rodando mesmo assim, né? Então a imprensa ela vai correr atrás. Antes você tinha que correr atrás da imprensa. Hoje a imprensa corre atrás da informação que está circulando. Exatamente. Tem que se virar nos 30. Quando a gente vai para o mundo empresarial, tem aquela regrinha, eu não sou da publicidade, mas tem a regrinha do 80-20, né? 80% dos seus clientes são responsáveis por 20% do seu faturamento. E 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento. Por quê? Porque a fidelização é o grande desafio, é o maior investimento que você faz em marketing, em atendimento, em pós-venda principalmente, em qualidade, que hoje é o compliance, né? Você tem o compliance da porta para dentro, porque você organiza todo o seu ambiente interno para que no fim das contas se reflita nisso no seu produto, no seu serviço, no seu atendimento. Para você reter esse cliente, ter ele para você, que é os 20% que vão estar com recorrência, que estão fazendo o negócio girar, porque tem o cara que vai comprar na sua loja uma vez e não vai comprar mais, porque ele achou um negócio mais barato. Ah, mas não é de tanta qualidade. Mas você convenceu ele que o seu produto, mesmo sendo mais caro, mas é um produto que vai durar mais e no fim das contas o custo-benefício desse produto ele é melhor, porque é um produto que custa 200, ele vai te durar 5 anos. Eu não vou nem falar de obsolência programada, tá? Não vamos entrar, não, porque nós vamos ser mortos. Vamos matar mas a gente. Mas é um assunto bem né? interessante. É um assunto estranho. Mas ou você vai pagar 100, um negócio que vai te durar 1 ano. Eu comprei um fone de ouvido. Eu tenho experiência péssima, eu tenho um encosto do fone de ouvido esquerdo, porque eu tive 2 AirPod original. Os 2 do lado esquerdo parou de funcionar. Aí eu comprei um Xing Ling de 150, o fone esquerdo parou de funcionar. Eu falei, né? Porque eu sou canhoto. Eu falei, aí eu juro por Deus, eu fiz exame de audiometria. Eu falei, eu tô ficando surdo. Porque às vezes quando você tá perdendo a audição, Sim. Um ouvido compensa a perda do outro e você não percebe que tá perdendo a audição. Olha eu, fonoaudiólogo aqui, mas é porque eu faço conteúdo sobre aparelho auditivo para um cliente meu, por tabela eu sei algumas coisas. Então, às vezes a pessoa que tá perdendo a audição de um ouvido, ela tá ouvindo normal, ela não percebe. Porque o nosso corpo ele é muito... Mas aí no fone de ouvido eu falei, gente, esse fone tá mais baixo. Eu falei, não, eu vou fazer esse exame. E eu fui fazer o exame e não apontou nada. Eu falei, não, então é o fone. É o encosto do fone esquerdo. Que 2 original e um Xing Ling, e os 3 pararam de funcionar ao lado esquerdo. E aí quando eu fui comprar o outro, eu falei, ó, comprei esse fone com vocês aqui, não tem nem 1 ano, parou de... Saiu da garantia, ele quebrou. Pois é, parece que é programado. Eu falei, não parece, ele é programado. Para ele parar de funcionar quando a garantia acaba, né? Mas enfim, vamos voltar. Abrimos um parênteses muito grande. O desafio hoje de você convencer o seu cliente de que o seu produto é bom, mesmo que você pague um pouco mais caro, você tem muitos caminhos para convencer ele. Mas a informação é a base. Você tem que usar a informação. Você tem que usar a informação na rede social, você tem que usar a informação num cartaz, num banner, num outdoor, num tráfego pago, numa propaganda na televisão. Quando o cliente entra na loja, o seu vendedor tem que ter a informação correta, ele tem que ter um script, né, de atendimento, Sim. muito bem feito para te convencer, porque o cliente vai falar, pô, mas essa marca aqui, na outra loja, quando você é um representante exclusivo de uma marca, né, uma concessionária de carro, vamos colocar assim, não, mas aquele ali tá, não, mas tudo bem, beleza, não posso igualar meu preço ao dele, não tem como, mas esse carro aqui, ou esse produto aqui, ele vai te dar isso aqui é mais. Isso aqui é a garantia maior, ou isso aqui comprovadamente tem mais durabilidade no mercado, tal. A informação é a base de tudo. Aí a gente volta lá para o começo da nossa conversa. Ah, mas a empresa quer entrar na trend. Ela quer ganhar seguidor. Ela quer ficar bonita na foto, mas ela não está vendendo. E o cara que começa a seguir ele depois não é consumidor dele. O cara começou a seguir na expectativa de que vai vir mais piada. Exatamente. Na expectativa de que vai vir mais coisa legal e divertida.
E na realidade o cara vai fazer uma trend, às vezes vai fazer uma segunda, já perdeu o time, porque trend é uma semana, né, meu amigo? 2 no máximo. Então é muito perigoso e volto a falar, não sou guru de marketing, não sou guru de rede social, corro, não quero, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não quero ser guru de nada. Se a pessoa vai confiar no que eu tô falando, eu quero que ela acredite pela minha experiência de mercado. Como jornalista. Né? Como jornalista, já fui até, me arrisquei a fazer marketing. E fiz igual o pato, anda mal, voa mal, caga mal, né? Nada mal, faz tudo mal. Tudo mal é, não tenho formação em marketing, mas o mercado já me exigiu isso e fui lá tentar fazer. Acertei em algumas coisas, errei em muitas outras coisas, mas evito, mas não sou guru de nada, não vou reinventar a roda. O que eu tô falando, com certeza você já ouviu isso repetidamente nas redes sociais, mas a empresa que quiser ficar surfando onda de trend, beleza, cara, ela vai estar lá com 5, 6, 7 mil seguidores. Só que a curva de venda delas vai estar inalterada. Por quê? Porque ela está querendo fazer um marketing, uma rede social, pelos motivos errados, certo? A pessoa, ela tá curtindo. Porque, moço, eu curto um monte de coisa e não compro. Tem coisa que eu só bato o olho e eu não curto, sabe por quê? Para não aparecer o que eu curti, para a pessoa ir lá comprar na minha frente. Então eu não curto. Eu vejo a propaganda, gosto, principalmente comida. Ó, restaurante novo aqui, cara, bora. E vou lá comer. Não curto, não compartilho, eu não falo pra ninguém, nem que eu fui. Eu não gosto de falar onde eu tô. Você não vai me ver, tô aqui, tô acolá. Não quero que as pessoas me matem. Não falo onde eu tô. Eu vou, quando o produto é muito bom, quando eu gosto, eu chego e falo pra galera. Aí eu concordo que eu sou um cliente bem... Porque eu poderia ajudar aquela empresa, mas é porque aí volta pro começo da conversa. Não me vendo e nem me uso para vender os outros, de tão ruim que eu sou nesse aspecto. Né? Preciso melhorar muito nesse aspecto. Mas assim, vou, consumo, gosto, falo para todo mundo no boca a boca que eu gostei, que é bom, mas não vou para as redes sociais falar. Fiz isso raríssimas vezes. Poderia fazer, não dói. Até para ajudar, né? O pequeno. Ajudar o pequeno. Isso é uma falha minha. Concordo, preciso melhorar. Nesse sentido, porque se eu gostei muito, é justo que outras pessoas também tenham a oportunidade de gostar também. Mas é só para abrir esse parênteses para falar que tem coisa que eu não curto, não compartilho, não comento, mas eu consumo. Por quê? Porque eu gostei da propaganda, eu gostei do conteúdo, gostei da informação. O cara me trouxe aquilo que me chamou a atenção. Então, hoje, o empresário, de qualquer segmento que seja, e eu entendo que no varejo é muito mais complexo, né? Porque no varejo a rotatividade, é bem a mais venda, alta. Né? Ela é bem mais frenética, né? Você tem que vender todo santo dia. Eu trabalhei poucas vezes em rede social para o varejo, eu tive que abrir mão, porque eu não tinha o perfil para atender o varejo em rede social. Tanto é que a maioria dos meus clientes eram prestadores de serviço. Todos, principalmente da área médica. Porque era um conteúdo, uma geração de valor, uma construção de uma autoridade, para que a pessoa veja, tá aí, gostei desse profissional, cara. Até de fato a informação ser publicada tem toda uma curadoria. Até porque no varejo é difícil, não tem muito espaço para você ficar inventando muita coisa. Você tem que apresentar seu produto, preço, condição de pagamento, eventualmente um outro diferencial e oração para vender. Né? Na prestação de serviço, você tem um campo maior de convencimento. Né? Você trabalha uma informação, você trabalha o carisma do profissional. Sim. Né? Você consegue utilizar outros elementos para convencer aquela pessoa a vir para aquela prestação de serviço. A bagagem, né, de conhecimento que ela tem. Isso. Então é diferente trabalhar para as duas áreas. Então é que eu me dei melhor na área de prestação de serviço, pelo menos na parte de rede social e também assessoria de imprensa, que é o que eu faço hoje. Né? Basicamente, meus clientes hoje são todos prestadores de serviço. Eu passei por Energisa, Celtins, Facite, Rensoftware, muitas empresas licitada que fazia prestação de serviço para o Estado, na área de saúde, também fazia prestação de serviço alguns anos antes de eu ir para a prefeitura, fazia prestação de serviço na área de saúde para o município. Já fiz assessoria de imprensa para muita gente, assim, mas na grande maioria, e rede social também, na área de prestação de serviço. No fim das contas, para a gente concluir a pergunta, hoje, eu entendo que para o empresário não é fácil você investir numa equipe de marketing.
uma pessoa só não vai fazer marketing sozinho, tá? Não tem como. Impossível. Um profissional só. Você vai me desculpar, empresário, eu sei que eu não conheço sua realidade, eu sei que as suas contas têm boleto todo santo dia, sua folha de pagamento ela é grande, os encargos trabalhistas são grandes, eu entendo, né? Não vivo na pele, mas entendo. Só que é uma ilusão você achar que você vai conseguir se posicionar bem no mercado, aumentar suas vendas, se você tiver um social media só e jogar nas costas dessa pessoa toda a responsabilidade do marketing. E aí é que é quando eu mordo minha testa de ódio, é você resumir rede social em marketing. Você pegar um social media, uma pessoa para fazer rede social e dizer que ela é a pessoa do marketing. Primeiro que não é justo com o profissional. Você está colocando nas costas dele uma responsabilidade absurda, que não é dele, às vezes nem é a formação dele, não é a proposta que ele te fez de prestação de serviço. Mas você vai lá, contratou ele, agora você quer jogar nas costas dele essa responsabilidade que não existe. Sim. E o marketing de uma empresa não se faz com uma pessoa só. Marketing é ideia, é busca de informação, você tem que estar trocando ali. Então, hoje, eu também não ouso dizer qual é o tamanho ideal de uma equipe de marketing, não vou me arriscar. É porque cada um tem uma realidade diferente. Mas uma pessoa só e nem duas vão conseguir trazer o resultado. E assim, isso aí já é pacificado no mercado, não sou eu que estou falando. Marketing, ele é a base. É marketing, o financeiro, o administrativo, o RH. Né? Antes se falava de tripé, né? O tripé de uma empresa. O RH, o financeiro, o administrativo às vezes era RH também, né? Muita coisa se funde. O comercial, né? O comercial, perdão, tem o comercial também, né? O comercial, o financeiro e o RH, entendendo que o administrativo e o RH são, entre aspas, a mesma coisa. Aspas bem grande. Mas se você não botar o marketing nessa equação e considerar ele um pilar da sua empresa, não é um negócio que você vai tirar e o trem vai ficar de pé. Ele até vai ficar de pé, mas se ventar muito forte ali, não vou dizer que vai cair, mas vai balançar e você vai tomar um susto bem grande. Então, enquanto não enxergarem o marketing, a informação estratégica, a publicidade como um pilar do negócio, não adianta. Não adianta querer ficar colocando a responsabilidade, o mau profissional não conseguiu me fazer vender. Não é assim não, cara, pelo amor de Deus. Ricardo, é bem interessante que tu tá pontuando. E a gente já entrando aqui, né, nas perguntas que a produção preparou. Diga, produção. Tem muita correlação com o que você acabou de falar, né? Você acredita que as empresas já entenderam que não se posicionando, elas são posicionadas pelos outros? Cara, que pergunta complexa, né? Mas é aquilo, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Vamos de frase de efeito. Né? Se você não se pronuncia, alguém vai se pronunciar por você. Acho que a linha é essa, né? No fim das contas, você vai ficar invisível no mercado. Né? Se você abrir sua porta, Cônego João Lima na década de 80, não sou daqui, mas vamos colocar o comercião, o varejo geral na década de 80. Se abrir uma porta era suficiente, porque a galera tava passando ali, ó. Sim. A galera só ia entrando. Você não precisava fazer muito esforço não, meu irmão. Entendeu? Você abria sua porta ali na Cônego João Lima, que era o miolo comercial, porque hoje a parte comercial de Araguaína tá muito bem espalhada. Existe né? O centro nervoso ali, né? O miolão. Sim. Mas você já tem o shopping, você tem José de Brito, você tem a Avenida Filadélfia, você tem outros rincões comerciais aqui, mas antigamente abrir uma porta na Cônego João Lima era suficiente para você enricar. Acabou. Hoje não. Né? Hoje, se você não tá buscando esse posicionamento de mercado, seja pela rede social, seja com um marketing bem feito, né? Uma mídia off, uma mídia on, você buscando ações, parcerias, você fica ali só esperando e aí depois você fecha as portas, a culpa é de quem? É do governo, seja lá ele qual for. Né? A culpa é da prefeitura, ou é do governo do estado, ou é do governo federal. A culpa nunca é sua, do que você não fez o suficiente pelo seu negócio. E olha que eu nem sou desse negócio de meritocracia, tá? Mas há coisas também que a gente tem que olhar e falar assim, cara, beleza, você fez tudo que você podia pelo marketing, pela comunicação do seu negócio?
realmente a conjuntura, o cenário econômico não te favoreceu, beleza, isso é um fato. Vai ter momentos que a conjuntura social, econômica, política não vai favorecer o seu negócio. Agora, você só abrir sua porta, não querer investir em nada, ficar ali parado esperando milagrosamente o cliente aparecer na sua porta. Aí o teu negócio não dá certo e você falar que esse Brasil tá quebrado, aí você me quebra. Aí é difícil, né? Também não vou romantizar o sofrimento. Não gosto de ficar romantizando também o sofrimento. Ai, tem que sofrer, tem que tomar banho de gelo às 4 horas da manhã, tem que abrir mão da família, e tem que abrir mão de tudo, tem que mergulhar o workaholic. Não, também não sou a favor disso não. Aí também, né? Qual é o equilíbrio? Não sei. Se eu soubesse, eu tava rico. Né? Não é fácil. Mas a minha área é a comunicação. Uhum. Eu vejo muita empresa de Araguaína top, sabe? Com bons profissionais fazendo a cartilha direitinho e muito mais além da cartilha. E tem muita empresa de Araguaína estacionada, parada, acreditando que vai viver daquela fama que teve há uns anos atrás aí e não vai. Infelizmente não vai. Levando para um, vamos dizer assim, para um outro lado, né? O lado mais digital, digamos assim. Na tua formação, né, tu aprendeu o que é notícia. A gente acredita muito nisso. No mundo do compartilhamento em massa, os critérios foram substituídos pelo algoritmo. O que manda mais hoje, o interesse público ou o interesse do público? Não sou especialista na área, tá? Novamente, não me vejam como um guru, mas nas redes sociais, antigamente, você tinha uma loja de roupa, você concorria com outra loja de roupa, ok? Você tava lá, preço, coleções. Hoje, você tem uma loja de roupa nas redes sociais, você está concorrendo com todo mundo, porque você está disputando a atenção das pessoas. Você não está... Se a sua concorrente de loja, ela pode estar com uma coleção muito mais bonita e interessante que a sua. Mas se você está fazendo algo melhor, se o seu marketing, se o seu trabalho de comunicação está mais bem estruturado e você está prendendo mais a atenção, você vai vender mais para o seu concorrente. E outra, nas redes sociais, a loja de roupa ela concorre com a de comida, com a farmácia, com a clínica médica, porque o tempo todo os anúncios, as publicações estão tentando prender a sua atenção. Tanto é que existe não sei nem se é teoria, mas eu acho que é um fato comprovado. Dizem que a câmera de selfie do celular, ela não foi criada para você tirar uma foto sua. Ela foi criada para medir a sua reação com as publicações. E com base nessas reações, e a gente está sendo filmado, a gente está sendo ouvido o tempo todo, isso é um fato, tá? Não é mais lenda urbana. Se a gente ficar 2 minutos falando de um carro da Fiat aqui, daqui a pouco vai aparecer, isso é um fato, tá? Teorias das conspirações à parte, todo mundo já passou por isso. Mas dizem, e para mim faz algum sentido, mas também gosto de conspirações, mas também pego leve, que a câmera frontal do seu celular é para captar as suas emoções com relação às publicações. Isso ajuda o algoritmo a te entregar aquilo. Eu não sei se ele consegue ver a dilatação da sua pupila. Quando você sorri, não sei se a câmera é tão boa assim, né? Mas ele vai... O tempo que você fica na publicação já é uma métrica. Sim. A gente sabe disso, né? Sim. O tempo de publicação, o tempo de execução do vídeo, né? Tanto é que tem, né, um tempo mínimo que o vídeo executa para registrar a métrica e tal. Se você consome conteúdos relacionados, né? E aí, talvez outros colegas que já vieram aqui da entrevista ou outros que virão, eles vão falar da bolha de informação. Porque o algoritmo ele vai te entregar aquilo que você mais curte. Então, se você curte só informações de um determinado nicho ou de uma determinada corrente política, ele vai começar a te entregar somente aquele conteúdo. E ele vai reforçar suas convicções. Por mais que as suas convicções elas não estejam 100% certas, mas todo o conteúdo que você vai receber é para reforçar o seu pensamento. E o algoritmo não vai te dar o direito ao contraditório, porque ele entende que você não quer o contraditório. Você quer somente aquela informação que te faz bem. E aí você entra naquela espiral, e aí você pode entrar num processo de dissonância cognitiva ou não, de acreditar piamente que aquilo é uma verdade. E as redes sociais contribuíram ativamente para isso. O algoritmo vai entregar o que você está
querendo. E é tudo com base no que você curte, no que você compartilha, no que você manda pro amigo, no que você joga pros seus stories, no que você salva, né? No que ele vai te entregar aquilo. E isso é muito perigoso. Hoje eu escutei um colega lá de sala, ele falando, cara, eu perguntei, rapaz, mas por que tu segue esse cidadão? Ele, cara, eu sigo, eu quero saber o que o cara tá falando, velho. Mas você concorda com o que ele fala? Ele, não concordo, mas eu quero saber o que ele tá falando. Eu achei muito inteligente da parte dele. Faz sentido. Você tem que se expor ao contraditório. Se você não se expor ao contraditório, se você não se permitir ter acesso a uma informação que, num primeiro momento, você não concorda, e é aquela coisa de que a opinião tem que ser uma coisa imutável. Não pode. Pessoas que mudam de opinião são fracas. Onde está escrito isso? Eu nem leio a Bíblia, mas está na Bíblia isso? De que se você mudar de opinião, você é fraco, você vai para o inferno? Está na Constituição escrito em algum lugar? Que se você mudar de opinião de uma hora para você é um pária da sociedade, você vai perder seus direitos constitucionais. Onde está escrito de que se você, um dia você pensa de um jeito e amanhã você tem acesso a um fato, pô, tá aí, cara, não fazia ideia, cara. Esse tempo todo eu jurava que era isso, mas tá aí, agora faz mais sentido isso pra mim. Você não precisa mudar agora eu vou militar desse lado. Não, é simplesmente entender que, pô, beleza, cara, realmente passei muito tempo acreditando numa coisa, de fato não é, e tá aí, vou começar a repensar alguns conceitos na minha vida. Porra, tá tudo bem. Para de querer achar que mudar de opinião é sinal de fraqueza. Mas no fim das contas, tudo... Eu vou voltar pra conspiração, que eu gosto bastante. Tudo me parece uma grande conspiração, cara. Eles querem que você tenha apenas um pensamento, que você se informe o mínimo possível, que você se informe por apenas uma vertente, que você tenha apenas um viés da informação, porque a polarização atende muitos interesses. A polarização, seja ela política, seja ela polarização de futebol, eu nem torço mais. Parei, velho. Larguei do futebol na minha vida, que pra mim não faz sentido futebol. Os cabas lá estão ganhando 100, 200 mil por mês, ganhando ou perdendo o jogo. E eu aqui brigando, saindo no soco com um cara, sendo CLT, um salário mínimo. E eu correndo o risco de me matar, de ser exposto às circunstâncias. E o cara ganhando 50 mil por mês no time lá, perdeu. Pra mim não faz sentido me esgoelar por causa dessas coisas, não. É compreensível, né? É compreensível porque, assim, você tem um papel de comunicador, né? Você tem na sua base profissional o jornalismo, e, obviamente, você busca, por meio do seu trabalho, posicionar o seu cliente no empresariado da melhor maneira possível. E, botando um pouquinho no que você falou, a questão do empresário que simplesmente usa do momento, da trend, e não foca de fato no seu público, na sua audiência. Porque o que você pontuou realmente é bem interessante, que antes realmente a gente tinha a vendedora de roupa, né, a lojinha de roupa competindo com a loja de roupa. Hoje é a loja de roupa competindo com a concessionária de carro, porque todo mundo quer atenção, né? E de fato isso acaba sendo desgastante e negativo para os dois lados, tanto para quem leva, né, essa informação, tanto para quem consome. Por quê? Eu sou um cara que gosta muito de carro. Meu feed tem muito anúncio de carro, tem muita postagem de veículos, certo? Ok. E aí eu vejo um vendedor de carro fazendo a trend A. E aí, ok, gosto também de música, sou músico, gosto de instrumento, violão. Aí tem lá a mesma trend no segmento de instrumento musical. Acaba que se torna uma coisa única, simplesmente por querer atenção. E não por querer focar no seu público, na sua audiência, em, de fato, fazer venda, que trend não vai pagar suas contas, né? Então, é compreensível, né? Você, na condição de jornalista, de comunicador, ter esse sentimento, né? E, Ricardo, assim, quero te agradecer. Mas eu agradeço, imagina.
por ter aceito o nosso convite, né, por ter trazido essa explosão de informações. Não, nem quero ser detentor de nada, mas são opiniões, né? Que fique claro que grande parte das informações que eu trouxe aqui são opiniões minhas, são opiniões com alguma base profissional, no que eu observo, no que eu lido, no que eu vivencio, Sua no que eu experiência, faço. né? Tem muitas convicções pessoais também, e aí é nesse campo pessoal que é um pouco arriscado, que é quando a gente pode ser cancelado, distorcido, tirado de contexto, mas enfim, se eu me ofereci para você vir aqui, eu estou ciente, né, de tudo. Mas assim, eu gostaria até de pedir para quem assistir que entenda que tenho a minha opinião, você tem a sua. Você pode não concordar comigo em muita coisa, você pode às vezes até se chatear com alguma coisa que eu falei, mas nada do que eu falo é para ofender. E isso é uma convicção que eu tenho, porque eu não gosto de me indispor com ninguém. Inclusive já foi até muito criticado na minha posição hoje de gestor, já fui criticado porque eu não gosto de me indispor. Já virou até uma situação ruim. O Ricardo, enquanto ele ficar nessa posição de não se indispor, ele não vai conseguir liderar, gerir direito. Eu falei, rapaz, essa é nova pra mim, mas às vezes tem alguma verdade nisso, né? Vamos avaliar. Mas eu não gosto de me indispor, não gosto de comprar briga, não gosto de ficar discutindo com ninguém. Então, os meus pontos de vista não são pra ofender, não é pra me sentir mais em melhor que ninguém, jamais em hipótese nenhuma. Mas são pontos de vista que me geram indignação, que me geram chateação, que na minha visão poderia ser diferente. Eu gostaria que fosse diferente, não só pro meu bem, mas pro bem de todos. Cara, eu defendo a classe dos comunicadores, independente se tem formação em jornalismo ou não. Os melhores hoje, os grandes veículos de imprensa de Araguaína hoje, eles não têm jornalistas de formação à frente. São profissionais com outras formações e que fazem um ótimo trabalho. Os profissionais de referência hoje de Araguaína não têm formação na área de jornalismo e se mostraram ótimos jornalistas no trato da informação, na responsabilidade com a informação. Então, quando eu lido com situações assim que eu vejo, nossa, cara, mas por que isso? É porque eu sei que pode ser melhor, que a responsabilidade com a informação só vai trazer benefício para todo mundo. Para todo mundo. É só um cuidado com a informação. Às vezes a informação é dita como arma. Uma arma assim para te ferir. Eu não vejo a informação como esse recurso, como arma para te ferir. A informação já foi vista como quarto poder, né? A imprensa ela já foi vista como quarto poder. Um poder com capacidade de interferir nos outros três. Não tenho opinião formada sobre isso, nem quero me manifestar. Mas eu sei o poder da informação. Sim. E, no meu entendimento, a informação não pode ser usada para ferir, para atacar, para ameaçar, apesar que eu sei que independente da minha vontade isso vai continuar acontecendo, mas a minha convicção é que a informação ela tem que vir para somar. Se a gente quer mudar a nossa realidade, começando pela nossa realidade, para depois tentar mudar outras realidades, a gente tem que começar, e a informação é a base de tudo. Às vezes é o que você fala e o como você fala. Tem o como também, acho que outros já falaram sobre isso. É o que você fala, o como você fala, onde você fala. Eu sou partidário de que a informação bem tratada com responsabilidade, ela só tende a beneficiar todo mundo. Então, todas as minhas observações, minhas críticas, o fundamento dela é isso. Meu único desejo é que a informação seja tratada com responsabilidade. Só isso. Perfeito. Perfeito. Foi bonito esse final, hein? Nossa, velho. Eu não ensaiei, viu? E era justamente isso. A minha concentração aqui era não falar palavrão. Eu não ensaiei nada. E era justamente isso, né? Que eu ia pedir para uma mensagem para você deixar, seja no âmbito empresarial, né? De informação, comunicação, mas você já fez isso. Informação tratada com responsabilidade e sabedoria de forma estratégica, ela vai te trazer paz, ela vai te trazer benefícios, conhecimento, você vai enxergar a sociedade. Às vezes eu falo que o conhecimento, ele... Tem uma frase, agora eu esqueci a frase, né? Que a ignorância é uma bênção. E de fato é. Às vezes quanto mais você sabe, mais informação você tem, mais triste você fica. Porque você entende como as coisas funcionam, você fica altamente frustrado. Mas enfim, pelo amor de Deus, busquem o conhecimento. Essa frase não é minha, é de algum filme. Busquem o conhecimento. Jamais deixem de buscar o conhecimento, a informação correta. Mas a informação tratada com responsabilidade, informação, estratégia, tudo isso, só benefícios. Benefícios financeiros para as empresas, para os profissionais,
Para quem está consumindo. Paz para sua vida, para quem está consumindo. Boas relações, né? Acho que você trouxe 2 psicólogos aqui que falaram o poder da comunicação para as relações. Então, jamais vou entrar. Não tenho habilitação, não tenho CRP para isso. Né? Então, a comunicação e a informação bem feita, ela só vai trazer benefícios. Então, gente, tudo que eu falei, algumas coisas que eu me exagerei aqui, a base é essa. Essa é a linha mestra de tudo. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Né? Obrigado por esse final. Realmente foram palavras muito, muito assertivas de muita relevância, porque eu sou uma pessoa que acredita muito que a informação ela faz a gente ir longe, faz a gente enxergar melhor, né? E muito obrigado, de verdade, por ter construído esse episódio com a gente. Esse é o Canivete Suíço. Conversas que inspiram, levam informações de qualidade e fazem bem. Até a próxima!